Prezados amigos, prezados irmãos, que possamos estar com Deus, uma vez que Deus está sempre conosco. O Chico costumava dizer que quando a casa espírita estava cheia, era uma forma de nós manifestarmos no nosso comportamento a nossa saudade de Jesus. O magnetismo do Mestre até hoje contagia todos nós. Na paisagem fria e sem o melhor acolhimento, meus amigos, a única hospedaria à disposição era uma gruta modesta onde se guardavam os animais. Não havia outro lugar que o pudesse receber. O mundo, repleto de problemas e de vidas inquietas, reservava distinções somente àqueles que se refestelavam no luxo, bem como no prazer. Aos simples e aos desfavorecidos sempre se dedicavam à indiferença e o desrespeito, fechando-lhes as portas e dificultando-lhes os passos. E hoje, meus irmãos, quase que tudo permanece da mesma forma. Não obstante aquela noite de céu estrelado e de harmonias cósmicas, e numa pequena baia que lhe serviu de berço acolhedor, nasceu Jesus, transformando a estrebaria num cenário de luzes inapagáveis que permanece projetando claridade na noite demorada dos séculos. Guerreiros e triunfadores passaram pela terra inumeráveis, vergando uma posição de orgulho e superioridade, e também se foram. Grandes ditadores incomuns também passaram pela terra arrastando multidões, pelo fanatismo, pelas ideologias, pelo mais variado artifício para convencer-nos das propostas salvacionistas que enganam a consciência incauta. Artistas e técnicos de rara beleza e profundo conhecimento criaram aparelhagens sofisticadas para tornarem a terra melhor e também se foram. Jesus, porém, foi diferente. O cantor do amor elegeu a simplicidade para ensinar-nos engrandecimento íntimo. Homens e mulheres que tomaram contato com a sua notícia e mensagem e ainda hoje tomam, mudaram o roteiro e o comportamento, transformando-se em faróis que hoje apontam rumos felizes para nós em humanidade. Jesus prometera e cumprira, como sempre fizera. Enviou-nos o Consolador prometido, e eis que com o advento do Espiritismo, ressurge a figura impoluta de Jesus, nos convidando a todos nós aqui presentes, deste e do outro lado da vida, para que nesse intercâmbio entre o mundo espiritual e o nosso mundo aparentemente físico, nós possamos ser um celeiro de bênçãos para aqueles que nos batem à porta. É bem necessário compreender o Espiritismo para entender a sua estrutura filosófica, porque a parte do Livro dos Espíritos é o cérebro da doutrina. E um homem que não pensa, como diz o ditado, é cabeça que não pensa, é corpo que padece. Já dizia o Antônio Variações, não é? Então nós temos que aprender a lidar com o mundo, compreendendo que a nossa máquina pensante, segundo a Joana de Angelis, no livro maravilhoso chamado Encontro com a Paz e a Saúde, ela vai alegar que o nosso cérebro é uma usina geradora de forças. Meus amigos, uma usina que produz forças, ela só tem uma função. Ou ela potencializa para o bem, ou ela potencializa para o mal. Depende da forma como você direciona o seu pensamento, os seus sentimentos. Pese embora nós sabemos que o homem e a mulher, alinhado nos princípios do Espiritismo, entende a lei de um ponto de vista espiritual, não as leis humanas que nós legislamos em favor dos nossos interesses, mas em função das leis naturais,
que são aquelas que são imutáveis e a elas tudo está sujeito. Isso concerne e leva-nos a crer que não há como nós enganarmos a nossa própria consciência. Então, o Espiritismo, o que ele faz? Ele dá uma espécie de salto quântico no nosso crescimento pessoal, porque os seus princípios são indubitáveis. Já não se discute mais, em termos filosóficos, o que é Deus. Já não discute mais se o universo é um universo aparentemente criado por Deus ou se é uma utopia. Muito pelo contrário. Nós vamos ver, através das leis do magnetismo, numa obra belíssima, intitulada Nos Domínios da Mediunidade, o nosso querido André Luiz vai fazer um mergulho através de um prefácio de Emmanuel, onde ele diz assim, eu até escrevi para não errar as palavras: raios, ondas, médiums, mentes. E aí ele descreve do século XIX, antes e depois, ou seja, a ciência iria atingir um princípio que ia pôr a causa a materialidade da vida. Nós não ia ter mais como fugir da nossa própria realidade. O ego inflado nas posições sociais, nos orgulhos, nos destaques infrutíferos ou naqueles em que a própria sociedade nos elege a um pedestal, mas ela mesma nos tira o tapete em momento oportuno. Nós vamos começando a entender que esse processo de satisfação do ego inflado, nós vamos ter fragilidades psicológicas e emocionais que vão atestar a nossa moralidade ou não. Por isso que a ética no Espiritismo, ela tem que ter vigor, para que o seu estado moral tenha força. Então eu só potencializo algo se eu estiver altamente magnetizado pelo amor. E se o Cristo é o nosso governador, como quem administra a nossa casa terrestre, nós não podemos mais fugir dos princípios das leis de amor, porque o Espiritismo não veio alterar, ele veio pelo contrário, acertar as contas com seres imortais que somos com a nossa realidade mortal. Então tirou-nos todas as questões que anteriormente nos levava ao desânimo, ao desespero, ao sentimento de falibilidade moral, porque nós achávamos que, a uma vez cometido um erro, um pecado ou um ato insano, nós nunca mais poderíamos reparar. Mas que Deus é esse que ia criar a Leonor perfeita num palácio, né? Hoje, por acaso, eu estava vendo enquanto estava tomando um pequeno almoço. Rei Carlos visita a Alemanha com a rainha consorte. Eu falei, também tem que ter sorte mesmo, porque com azar não estava lá, né? Tem que ser com sorte. Então eu pensei assim, fogo, o que é essa vida, não é? Nós ostentamos algo que vai perecer um dia, e no resultado da nossa reflexão, ao olhar no retrovisor da vida, nós vamos ver realmente o que se ofereceu-nos à existência, o ser ou o ter. Se o elemento ter foi suficiente e te deu uma vida abastada, mas você soube ser e partilhar a sua riqueza, excelente. Se no seu retrovisor você teve uma situação indelicada em que a vida não favoreceu muito, por acaso esse dia eu descobri com um colega uma coisa interessante. Eu não sabia que revés Campo de Ourique tinha a ver com o tsunami de 755. Em que o mar adentrou Lisboa, destruiu tudo e chegou a revés Campo de Ourique. Não sabia dessa, aprendi alguma coisa já. Então, para quem está 20 anos em Portugal, estou aprendendo. Está no alto, então chegou lá em Campo de Ourique. Então, por isso que eu saí ali de Matosinhos e fui para Braga, porque se o mar entrar, eu já estou lá no alto, né? Com Nossa Senhora ainda. Segura na mão de Deus, meus Deus. O magnetismo de Jesus vai provocar isso, mas para compreender as leis naturais e o amor do Mestre, que o Espiritismo veio descortinar, que o Espiritismo veio facilitar, que o Espiritismo trouxe principalmente uma ponte, que já não era mais permitido nós termos razões de queixa e lamentação para não triunfar e tornar-se o êxito, ou seja, viver com altruísmo, com simplicidade, com coragem, sedimentado numa força em que hoje não está bom, qual a razão? O que a vida quererá me ensinar?
O meu magnetismo está direcionado para o polo negativo ou para o polo positivo? Porque essa questão de negativo e positivo é muito complicada. Tem gente que tem facilidade para andar no polo positivo, mas tem gente que gosta de fazer-se estar bem no polo positivo, mas lá no seu interior está no polo invertido. Então a teoria do taoísmo, que é o yin e o yang, o que nos mostra? Que aquelas duas serpentes que se encontram, significa que a sombra e luz são intermitentes. Ao mesmo momento que você é sombra, você é luz. Se nós estivermos com a nossa mente magnetizada no amor, na prece, na vigilância, no cuidado alimentar, no cuidado nas palavras, porque tem gente que não tem nada contra comer e beber à vontade. Os homens é que é um perigo, se for para deixar o chouriço, o salpicão e o vinho tinto. Mas as mulheres nós ainda vamos abrir uma brecha, porque elas cuidam do lar, cuidam de nós, ainda cuidam dos filhos. E ainda, graças a Deus, está cuidando de conquistar o seu espaço. Porque o fenômeno de atrás de um grande homem tem uma mulher já caiu por terra. O Divaldo Pereira Franco disse que a Joana de Anjos, uma vez ele fazendo uma palestra para 2.000 pessoas encarnadas, imagina os desencarnados. Se nós sabemos que na população atual nós temos no nosso planeta 8.000 milhões, no planeta da erraticidade, na nossa psicosfera terrestre, nós temos o triplo. Então são 3 vezes 8, imagina, 24.000 milhões. Por isso que o mundo anda tão condensado fluidicamente. E ele, pois atrás de um grande homem tem que ser uma grande mulher, porque senão a gente não consegue vislumbrar nessa existência. Aí a Joana de Anjos, por que atrás e não do lado, meu filho? A senhora está certa. Do lado de um grande homem tem uma grande mulher, e para a gente caminhar junto, temos que remar pelo mesmo lado. A questão do amor é que é isso. Se as leis da atração, da afinidade, vai trazer no núcleo familiar o ser que nós precisamos por empatia ou através da antipatia para nós reajustarmos contas, é lógico que a lei divina, ela de certa forma não vai ser condescendente com as nossas necessidades mesquinhas. Ela vai às vezes impor. Porque a imposição aqui não é que Deus vai marcar o passo de quem está no revés campo de Ori, que nunca vai crescer. Ela vai marcar o passo daquele que quer evoluir. E o processo de evolução é um processo de maturidade intrapessoal. E ela só é possível nas relações interpessoais. Por isso que nós precisamos do outro. A Terra, o modelo sistêmico criado por James Lovelock, que chama Teoria de Gaia, vai consubstanciar essa nossa ideia da visão sistêmica. O eminente físico vivo ainda, contemporâneo nosso, Dr. Fritjof Capra, professor em Berkeley, nos Estados Unidos, escreveu uma obra belíssima, não é espírita, mas aconselho qualquer espírita a ler, que chama A Teia da Vida. E ele determina um bocado isso, a visão sistêmica. Como o magnetismo atrai tudo. Rastejamos no mineral, respiramos na planta, caminhamos no animal, pensamos no homem e do sentido nominal nós avançamos para o espiritual. Como espírita, a minha visão ainda está no processo de humanização. Porque nós temos muito espírita aí dando coice, dando relinchada, parecendo cavalo no pasto, não é? Quando não dá um coice, dá uma palavra amarga, tipo fel, que é aquelas que sai bem afinada e que leva lá no centro do cerne. Nós aconselhamos quando alguém dizer mal, feche os ouvidos e abra os olhos. Como, Francisco? É possível? É, porque se você fechar os ouvidos, você desvia. Você não presta. Quase pegou. Você não vai ser nada na vida. Era o que você queria. Você não vai terminar nunca esse curso. E a gente vai desviando daqueles dardos mentais, que é o quê? Magnetismo, matéria mental. Então a teoria do James Lovelock é assim: se os vulcões expelem grande quantidade de dióxido de carbono no planeta, era impossível a vida vegetal, hominal e animal. Por quê? Não respirávamos. Todos nós íamos à bancarrota. Era o chamado a mais brutal arma nuclear. Se fosse só dióxido de carbono, nós morríamos em questões de segundos. E não havia nem dor, porque a morte não causa dor.
O que causa dor é o medo da morte. Porque esse medo ele é íncito em nós, uma vez inconsciente, a gente traz do medo de reencarnar. Porque é fatalidade fisiológica e ninguém aqui pode fugir. Peço desculpas se tiver um anjo na plateia. Porque se tiver, pelo amor de Deus, parabéns. Porque materializar para assistir uma palestra minha não pode ser anjo. Porque que eu vou fazer lá ver aquele senhor a falar de espiritismo e magnetismo? Se esse dióxido de carbono, pelo orvalho, pela água da chuva, vai às fendas terrestres, vai criando pequenos regos d'água que vão aos riachos. Todo riacho contorna o pior obstáculo, porque ao ser uma árvore, ele desvia e abre, como se fosse refração de ondas. Ao seguir o rio, vai em direção ao mar. Esse dióxido de carbono, ao chegar no mar, meus amigos, sofre um processo de transformação em que algas marinhas, não é aquelas que a gente usa para banhar, para tirar a dor na junta, não. Eu vejo um monte de véia, desculpa o termo, carregado. Onde é que você vai com essas águas? É bom para as articulações. Não é. O que é bom para a articulação é evitar de comer chouriço, evitar de comer comida gordurosa e fazer exercício físico. A alga ajuda, mas não é a cura. Então, essas algas marinhas transformam esse dióxido de carbono em carbonato, ou seja, torna-se oxigênio. Pesa, vai para o fundo do oceano. No fundo do oceano, elas vão formar conchas que se incrustam uma nas outras. As conchas são essas que a gente pega e junta aí na beira do mar. Ao fazer múltiplas bolas, elas vão sofrer, pelo peso das águas e do magnetismo daquele ser profundo que é o mar, na sua intimidade, um processo de retroalimentação, tornar-se-ão líquida e volta a ser dióxido de carbono. Vamos lá fazer uma pergunta-chave aqui. Mesmo se não acreditássemos em Deus, como é que a gente não pode agradecer à Mãe Terra? Como é que nós não podemos obedecer a esse magnetismo de amor que eu e você, e nem ninguém que está aqui controla, para que nós tenhamos vida abundante? Que magnetismo é esse que nos leva a nós, por um detalhe, nós terminarmos uma relação ou maltratarmos um ser querido e não vemos a necessidade real que está por trás do detalhe? Eu tenho uma paciente que é muito engraçada, ela é muito bonita, mas usa um óculos de lente grossa. Então ela é tão bonita, faz natação, desenvolve um trabalho brilhante na escola, é aluna de 4, mas não gosta de si. Por quê? Porque tem o óculos, então o detalhe de ver aquele espaço um pouco ampliado incomoda. Gastei quase um ano para desviá-la do detalhe, porque ela deixou de focar no que é essencial para estar sintonizada no detalhe. E o magnetismo do amor é o contrário. O magnetismo do amor é quando você foca no que é essencial. Então, um filho que te reclama, uma situação indelicada, um problema na escola, um problema no grupo de pares, um problema de relação parental, um problema de diagnóstico, seja ele nas áreas psíquicas ou nas áreas mais do distúrbio alimentar, pode ser de bulimia, anorexia, não importa, nós vamos ver crianças que estão querendo dizer e dar um grito e ninguém ouve. Ninguém tem a capacidade nem sequer de se pôr no lugar desse jovem ou desse ser, ou do filho ou da filha, ou do marido ou da esposa, para que haja um diálogo claro para ver o que você sente, o que se passa contigo, o que eu não estou enxergando, o que meus olhos não estão conseguindo ver, porque a gente não enxerga um palmo na frente da testa, meus amigos. E depois a gente morre, se morrer de velho, caquético, sem dente, e volta a ser criança, porque vai ter o Alzheimer. O Alzheimer é uma coisa gravíssima. Aliás, depois, Leonor, nós vamos marcar uma do Alzheimer, porque aqui vai dar pancada. Vai amanhecer o dia. Mas pronto, como seja que eu tenho que acabar meia-noite, eu vou acelerar. Prometo. No processo de educação, o magnetismo vinculativo, primeiro, a segurança, a emoção estabilizada, o olhar, a postura e o exemplo, vai contagiar nosso ser em formação. Porque o bebê em formação, a força que vai levar ele à primeira aprendizagem é o instinto e não a razão. Por quê? Porque ele não tem as cognições prontas. Então o desenvolvimento é o quê? É a primeira aprendizagem. Onde é que nós vamos buscar isso? Na vinculação entre pai e mãe. Sem que ser segura.
Ela tem que ter uma autorregulação emocional. Por quê? Porque se ela estiver em alguma situação, elas sabem quem apoiar. Pergunto eu, qual de nós aqui sabemos aonde apoiar hoje? Agora, graças ao Espiritismo, a gente apoia nos bons espíritos e em Jesus e nos seus trabalhadores. Porque a doutrina espírita, quando se fala de Espiritismo, nós estamos falando da doutrina dos espíritos, não é nossa. E o que são os espíritos? Seres que já viveu como nós, então tem uma experiência, um lastro indubitável de que vale a pena persistir no bem. Que a nossa vitória, o êxito, a matriz nossa é a perfeição. Mas não se enganem, não tem a ver com perfeição de estagnação. Eu vou estar lá no céu, parado em posição de lótus, a vibrar pela minha filha ou minha neta que ficou na terra. Isso não funciona. Quem ama e está no cimo nunca vai deixar quem está na retaguarda sofrendo. Se Jesus disse assim, se teu filho pede um pão, dar-te-á uma pedra? Se nós que somos humanos e falhos não fazemos isso, dirá o Pai que é todo amor e bondade. Então é um magnetismo ainda que está muito pobre, esse magnetismo, principalmente dos espíritas. Porque a gente começa a enredar numas questiúnculas, nos pontos sem nó, numas conversas de maledicência, de instrumentalização que não traz cariz de riqueza, de promoção do nosso sentimento e das nossas emoções elevadas, e a gente começa a horizontalizar, que eu chamo de horizontalidade basal. É o homem e a mulher que vive para comer, beber e dormir e reproduzir, do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo, o que cria? Frustração atrás de frustração. Qual é o magnetismo que essa pessoa vai ter? Aí eu poderia citar Niels Bohr, tantos outros. É o magnetismo da ação e da reação. E pela afinidade eu vou gostar de quem me agrada, mas vou detestar quem me educa. Eu vou gostar de quem me puxa, né, para o elogio barato. Olha, você está muito bonito. Mulher é que gosta dessas coisas, né? Homem, você fala, você está muito bonita. Fala, meu Deus do céu, vai querer um dinheiro emprestado. As mulheres, não, você está muito bonita, que linda. Né? Mas você viu o vestido dela, parece uma pavoa. Jesus amado. Com todo respeito, os homens também, quando fofoca, é uma tristeza, é uma catástrofe. Eu tinha um tio que era tão engraçado, que ele fazia uma coisa que era primordial. No seu trabalho, ele sempre procurava cumprir, e ele tinha uma coisa, ele levantava primeiro que todo mundo, pegava um disco daquele de arado e jogava no chão de cimento na ira. Aquilo parecia a guerra da Rússia com a Ucrânia. Bum! Você pensava que tinha caído uma bomba, todo mundo levantava. Nós, as crianças, tínhamos, ao levantar à beira da nossa cama, um par de galochas, 2 botinhas, uma calça, uma camisa xadrez, um chapéu e uma enxada, consoante o nosso tamanho. Né? Então nós já tínhamos o trabalho como a primeira tarefa. Aí nós acordávamos, bebia o leite quente no curral, tirava lá o leite da teta da vaca. Né? Hoje, se você der um leite para a teta da vaca para uma criança, a criança morre. Né? Já morreu a criança, né? Eu fui criado assim. Então, o leite da teta da vaca bebia quentinho, porque aqui já era de madrugada. Quando o sol raiava, nós já estávamos na leira do trabalho. Um dia chegou uma senhora lá para fazer o censo. Esse censo aí de contar quantos idosos tem. E meu tio não tem paciência para conversa fiada. Então a senhora bateu na porta, atendeu, boa tarde, olha, eu sou do censo, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui na cidade, a cidade do meu tio só tinha para ir 2.000 habitantes. Como é que é o nome do senhor? Fico Gomes Lourenço. Quantos anos o senhor tem? E lá, essa menina vai levar. Desde quando eu fiz 98, filha, eu parei de contar. E ela, nossa senhora, desde quando o senhor fez 98? Então, tem mais ou menos quanto tempo o senhor parou de contar? Aí ele não perdeu a chance. Cerca de 10 anos. Então, o senhor está com 108 anos. É, minha filha, mais ou menos por aí. E o senhor vive sozinho? Não, não. Vivo acompanhado. Por quem? Mamãe e papai. Oh, Jesus! Mamãe e papai com 108 anos? Pelas barbas do profeta. Aí a menina, como era inteligente, falou assim, então eu quero ver sua mãe e seu pai. Não está, só volta amanhã. Não é? Por quê? Foram visitar a vovó, que está doente.
Porque a gente vive uma vida que a gente pensa que não vai morrer. 90% ainda da humanidade dormita no sono da carne. A carne é o quê? É o corpo físico, do qual é constituído pelo nosso modelo organizador biológico. Esse modelo organizador biológico, parece até aula de quarta classe, né, Leonor? Que vai imprimir no nosso molde físico as carências que nós precisamos, quer fisiológicas e psicológicas, vai nos dar os diagnósticos que cada um de vocês tem aqui, inclusive eu. Então, qual é o diagnóstico que vocês fazem de vocês, enquanto ser humano? Eu sou um ser que não sou Francisco, estou em Francisco. Se estou no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, em transição para um planeta de regeneração, nós todos somos almas doentes em processo de tratamento. E o magnetismo faz o quê? Atrai para nós saber as pessoas que nós precisamos. Então não adianta você trocar de marido, não adianta você trocar de mulher. Assuma o papel, desde que não haja violência psicológica, que não haja violência verbal e violência física. Mas as relações são muito engraçadas. E essa doce ilusão de alma gêmea é bom. No mundo. Tem até no livro do Emmanuel, há 2000 anos, né? O Vansan canta: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida. Então, quem aqui encontrou sua alma gêmea, segura, porque depois vira algema. É muito simples, você quer largar e não consegue. Vai ser um sacrifício. Só que a alma gema, quando a outra gema morre, não vai para o mesmo lugar, que ainda tem esse detalhe. Porque aqui você é obrigado a estar do lado. Mas depois de partir, meu amigo, se você suportou com resignação, exerceu o magnetismo do amor e o espiritismo somatizou os seus empreendimentos de caráter interpessoal, monitorizou as tuas potências pela vontade, porque aonde às vezes a gente tem razão, saber silenciar é uma arte, mas é para poucos. Porque o silêncio, em momento oportuno, derruba uma barreira. O Gandhi ensina isso. Há um momento em que ele vai confrontar os soldados. E ele arregimenta os seus seguidores e os ingleses naqueles cavalos bem altos, em cima da pose. E diz assim: vamos esmagar esses indianos. E o Gandhi diz assim: confiem em mim. Abaixem, vamos ficar em posição de lótus e deixa eles nos esmagarem. Gente, se eu tivesse atrás do Gandhi, eu juro que eu virava as costas e caía na carreira, porque era muito cavalo. Quando eles baixam e os cavalos entram e os homens atinam os cavalos, a força moral fez com que os animais não atropelassem eles. Isso é silêncio. Isso é você observar que em momentos de alguma discussão, nós temos que ter cuidado. Então eu gostaria de encerrar, para não ficar também muito longo, contando um caso muito interessante que aconteceu, e é real. Um jovem apaixonou-se por uma outra jovem. A lei da atração os uniu. O amor foi brutal, sem paixão, sem violência, sem aquela combustão que entra em efervescência e depois acaba, e a gente troca de parceiro igual troca de roupa. Não aconteceu nesse casal. Mas havia uma situação engraçada. Eles viviam numa terra em que tudo que produzia dava muito pouco e não havia um crescimento. Porque todos nós, na lei de solidariedade, no convívio em sociedade, estamos aqui para crescer. E esse crescimento não era possível, a aldeia não progredia, e esse jovem era um sonhador. Ele pensava assim, não no sentido de sonho americano e sair e ficar rico, ele só sonhava assim: eu quero ter uma família melhor, para ter melhor eu vou ter que entrar num acordo com a minha companheira. Depois de um ano ele se sentou com ela e disse assim: querida esposa, eu vou sair, vou procurar um trabalho melhor, você cuida de nossa casa, e eu só te peço uma coisa: sejas-me fiel, que eu prometer-te-ei que também serei, e vou arrancar por esse mundo fora. Fez sua mala, que era pequena, meteu nas costas, não tinha nenhum animal para trautear no caminho, estrada fora, ele foi a pé. Depois de quase 7 dias de viagem, ele chega numa quinta imensa, numa aldeia, e encontra que se precisava de um trabalhador.
Ele nota que a quinta estava mal organizada. Havia pastos, havia animais, havia plantações e havia muita desorganização em termos de administração. O senhor aceitou e ele fez um contrato. Disse: olha, se o senhor me aceitar, eu só quero numa condição. Eu trabalho 20 anos. O senhor não precisa pagar todo mês, nem no fim do ano, nem subsídio de Natal, nem subsídio de férias. Pode mandar para Portugal, se for preciso. O que é certo é que ele disse isso e o senhor: concordo, vamos fazer o trato. Como 20 anos não passa tão rápido, mas no que concerne a nossa finitude no tempo, voou, ele conseguiu organizar os pastos, melhorou a agriculturação, a produção agrícola, o gado passou a dar mais leite, ele melhorou o sistema de irrigação, de rega e deu vida à fazenda como se aquilo fosse dele. O homem encantou-se, porque ele trabalhava sempre com boa disposição, porque o que ele não desviava a rota era do sonho de ter uma família melhor e ajudar os seus e a sua sociedade. Transitou o tempo, chegou aos 20 anos, ele foi fazer contas e disse: meu caro patrão, o tempo passou, eu cumpri meu dever. Eis agora o momento de cumprir o seu. Irei regressar para minha esposa, ela me espera. E eu tenho tanta vontade de estar com ela, gostaria de fazer as nossas contas. O patrão olhou nos olhos, como um homem bom que era, porque quem sabe promover o bem no outro, faz isso porque se sente bem consigo mesmo. O senhor Nabeiro foi um exemplo disso. Então, nesse trabalho, ele disse: eu tenho uma proposta para te fazer. Não há nenhum problema, eu lhe pago os 20 anos de trabalho, faço as suas contas, você segue viagem. Mas eu tenho uma outra coisa para te oferecer. Ou você leva o dinheiro, ou eu te ofereço 3 conselhos. Mas com uma condição: se eu te der os 3 conselhos, o senhor não leva o dinheiro. Esse jovem que sempre dormia, porque cumpriu o seu dever, passou 2 noites de insônia, pensando nisso. Mas como Platão era um homem bom e ele sempre que seguiu a rota, no final das contas, chegou no patrão e disse: já decidi, 2 noites sem dormir, eu não posso mais ficar com isso dentro de mim. Então diga, meu filho, o que você optou? Mas lembre-se, se optar pelo dinheiro, não leva os 3 conselhos. Mas se optar pelos 3 conselhos, fica sem o dinheiro. É os testes da vida que nós temos, que as leis naturais permanecem e que nós temos que estar atento. Aí o magnetismo da prece, da orientação, do entendimento faz com que nós não tomemos decisões precipitadas, para que estabelecemos aqui, em termos de instrumentos cognitivos, o bom senso. Ele disse: vou ficar com os 3 conselhos, porque nesses 20 anos o senhor sempre deu o exemplo. O senhor nunca me deixou faltar nada, e como o senhor me deu essa oportunidade, eu queria ser como o senhor, um homem melhor. Eu aceito os 3 conselhos e abro mão do dinheiro. Situação difícil nesses dias atuais. Ele aceitou e ele disse: então vá lá. O primeiro conselho é: nunca tome atalhos. Em qualquer circunstância da vida, mantenha a tua retidão. Confie simplesmente em Deus. Aos homens, dê a capacidade de ouvir, mas veja nos olhos se há verdade. As mulheres, toma cuidado, tá bem? Aos homens também, porque são seres humanos, podem falhar, assim como você pode falhar com eles. Então, mantenha a retidão e não procure atalhos. Assim, ele ouviu. O segundo conselho, vocês sabem? Vou contar, tem calma, não precisa ficar desesperados. No segundo conselho, ele disse assim: aonde houver um mal ou uma situação periculosa, não te intrometas, afaste. Tem cuidado. Porque o mal por si só já causa dano suficiente. E às vezes nós, numa postura de bem, de ajudar, de servir, às vezes podemos nos comprometer. Isso é um caso muito sério. Dou só um exemplo. Jogando futebol, meu irmão do outro lado, eu tinha 21 anos, tinha acabado de servir a tropa, fui jogar bola, teve uma confusão de 2 miúdos lá, eu separei a brigar com um terceiro. Eu a separar para tirar o outro que estava apanhando.
Como eu tinha servido a tropa, eu estava cheio de força, né? Dá licença, chega para lá, deixa eu separar. Peguei o miúdo e levantei. Não sabia, o miúdo tinha uma faca. Ele abriu e espetou-me aqui. Lei de amor, espiritismo, lei de solidariedade. A faca bateu na minha costela e desceu para o diafragma, porque ia direitinho no coração. Naquele momento eu já estava com o meu desencarne encomendado. O que eu fiz? Como senti uma ardência, pus a mão, senti quente. E meu irmão que estava do meu outro lado, epa, cortou, vai para o hospital. O hospital era como se fosse daqui até ali no viaduto. E eu não podia fazer isso, porque estava o quê? Com o diafragma cortada, a comida já tinha misturado com os órgãos. Eu tapei e pus-me a correr para o hospital. Quando eu chego no hospital, essa tal briga, nem sabia que isso ia dar problema de polícia, acabou por dar, depois eu fiquei sabendo que o rapaz morreu. Mas o que é certo é que nessa altura, o médico, olha, tem que correr com a ambulância, ele tem que ir para o hospital ser operado de urgência, senão ele vai morrer. Eu ouvi o médico dizer isso, só que aquilo doía tanto. O médico esterilizou um cano que tinha lá no bidê, numa pia, cortou, passou um álcool e meteu aqui sem anestesia, porque eu já não sentia dor. Porque o nosso corpo, quando tem uma dor crônica ou traumática, anestesia por si só, tá bem? É um mecanismo de defesa natural. E aí ele meteu aquilo, saiu aquela comida com sangue, assim, né? E eu ainda estava com sangue a ferver do futebol, aquilo foi limpando. E aí chegou uma carrinha para me levar. Gente, quando chegou a carrinha era um pouco maior do que essa mesa. Eu falei, como é que eu vou deitar aí nessa carrinha? Aí deitei, foi um bombeiro e uma bombeira na frente, segurando minha cabeça, onde passava o câmbio da marcha. E meus pés ficou fora da carrinha, 2 bombeiros para segurar a porta. E a maca ia balançando de um lado para o outro. E eu tinha que estar ali quieto, né? E aí chamaram mais 2 bombeiros para segurar a maca. E a bombeira que estava comigo punha a mão na minha cara e dizia assim, olha, não durmas, se tu dormir tu morres. Eu nem imaginava que era o espiritismo, vê lá, não durmo não, minha senhora, acabei de servir a tropa, estou aqui firme, servi aeronáutica, meu sonho era andar de avião, só que eu só andava de avião para carregar e descarregar, mas pronto, mas andei de avião. E de repente eu vejo aquela coisa apagando, eu estou muito mal, ela, não durmas. Aí eu olhei para ela, Leonor, ela era tão bonita, que eu disse assim, ai, se eu morrer, eu morro feliz, que a senhora é tão bonita. Dormi. Ao dormir, menino, eu só escuto ela fechando os meus olhos assim, um rapaz tão novo morreu. E eu olho meu corpo, vejo que estou ligado aqui, tipo um cordão umbilical, eu falei, não, eu morri. Aí o que eu fiz? Primeiro teste, pus a mão, nem doeu. Morri, nem doeu. Não posso deixar minha mãe, meus irmãos. Não, se Deus existe, eu tenho que voltar. Não façam isso comigo. E eu tendo esse monólogo. Se Deus existe, eu tenho que voltar. Não posso deixar minha mãe. Não sei que mãos amorosas tiveram misericórdia. E aqui é que é o magnetismo do amor. Porque a dor nos leva ao despertar. Porque o amor ainda, nossa, é muito mesquinho e muito constituído de posse. Eu abri mão e acordei no outro dia com 2 tubos aqui, um dreno e vivo. Quando eu acordei vivo, eu falei, prometi para Deus, agora eu vou cumprir. E de lá para cá foi essa trajetória. Um dia conto-vos a história com meu pai. Mas isso para dizer o quê? Meti nessa briguinha que aparentemente não era nada e quase não parti. Então, onde há o mal, pelo próprio mal, evitam de intrometer-se. Esse jovem chega numa pousada, vai descansar, e ao chegar na pousada, ele passa por um atalho, e o senhor, olha, você vai para onde? Eu vou visitar minha esposa na cidade tal. Olha, vamos por aqui, é muito rápido. Um instantinho você chega lá, em vez de gastar 5 dias, gasta 1 dia. Ele olhou, não vou, lembrou do primeiro conselho. Levantou a mente, agradeceu a Deus e disse, não vou por esse atalho. E ao dormir na pousada, teve uma confusão à noite. Ele ia correr para ver o que se passava, lembrou do segundo conselho. Não entre em confusões. E aquele magnetismo de querer impulsivamente ajudar, ele refreou. Voltou para o quarto. No outro dia bate o senhor da pensão e diz, olha, você viu a confusão que eu ouvi? Eu até ia ajudar, mas resolvi ficar aqui no quarto. É que o senhor estava armado com a faca e praticamente machucou todo mundo aqui da pensão. E ele, opa, ainda bem que eu fiquei. E o terceiro conselho era, nunca tomes uma decisão quando estiver extremamente exaltado ou quando estiver extremamente tomado de ira, de raiva. Espere o outro dia.
Portanto, ele ao chegar na sua quintazinha, ele avista a esposa, com aquela silhueta, aquele cabelo bonito, lavando roupa. E de repente ele fica tão feliz que ele deixa cair os 2 presentes que o patrão tinha dado, que era 2 pães para comer com ela e uma bola de carne, que nós chamamos carne seca, para eles confraternizarem. O pão para a esposa, um pão para ele e a bola de carne seca. Ele deixou aquilo cair de emoção tão bonita que estava a esposa. Só que de repente chega um rapaz à beira da esposa. Ela lhe afaga os cabelos, ele a ela e abraçam-se. Ele entra numa compulsão de ódio e pensa em matar os 2 na mesma hora. Lembrou do 3º conselho e foi dormir no meio do mato. Pegou seus mantimentos, recolheu-se na mata. No outro dia foi ter com a esposa. A esposa, quando o viu, ficou tão feliz que correu e pulou no pescoço dele. De tanto que ele, com alguma forma bruta, afastou-a. Dá licença, ontem eu estive aqui e vi você abraçando um jovem ali no final. Pois é, já faz 20 anos que você saiu. Como fazia 1 ano que você saiu? Eu estou grávida, é o nosso filho. Então, se ela age por impulso, como é que seria? Seria tarde, não é? Então eles foram confraternizar. Partiu o pão, abriu-se a água, fez a oração, agradeceu a Deus e na hora de comer a bola seca que ele parte, era 3 vezes o que ele ia receber ao deixar a fazenda. Moral da história. Nós, às vezes, não sabemos esperar. Queremos que as coisas sejam de forma o mais rápido possível, porque temos compromissos. As tecnologias tirou nós do tempo do Homo sapiens para o Homem erectus e a gente vive uma confusão. Concluímos assim que retidão moral, vigilância, trabalho no bem é a força magnética que o Espiritismo espera de nós. Então não espera o ser de perfeitos que Jesus aponta, não é a perfeição nossa, artificial, interesseira, é o nosso melhor hoje. Portanto, para fechar, é isso que nós convidamos. Quer melhorar o teu magnetismo? Trabalhe para Jesus, por Jesus e para Jesus. Para que quando você trabalhar o seu próximo, seja ele sua esposa, sua mulher, seu marido, seu companheiro, sua companheira, você ter magnetismo para acalmar as aflições da vida. Porque está todo mundo aflito, todo mundo atrás de respostas, mas ninguém quer melhorar o seu próprio magnetismo. E magnetismo só é possível quando você tem força moral. E a força moral, meus amigos, é justamente isso. É quando você toma como bússola Jesus, o trabalho, o amor e a reforma íntima, sem martírio. Muita paz. Obrigado.